Oi, Lívia. Tudo bem, Kremer, Yuri, Jaya Belo, Margarete? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegar. Oi, Érica Martini. Vamos chegar. Enquanto mais corações ansiosos por esse papo chegam também, vamos respirando. Como diz lá no interior, né, quando você vai visitar alguém, essa pessoa que está te recebendo diz, vamos chegar. Então, se acheguem, respirem para mais uma prosa que eu espero que faça sentido para vocês, para que vocês vivam o quê? Uma vida que vale a pena ser vivida. E para isso é importante a gente falar sobre o quê? Sobre tempo. Tempo é vida, é o intervalo entre o inspirar e o expirar. Vamos lá? Valorizando a nossa vida e valorizando o nosso tempo, porque quando não expirarmos mais, isso significa morte. Então, vamos valorizar a vida, vamos valorizar o nosso tempo, prestando atenção também na respiração. Não vou falar aqui de meditação, não. Estou só falando de um recurso que é gratuito e que faz toda a diferença na nossa vida. Por quê? Os pensamentos seguem a velocidade da respiração. Então pensem, como é que a gente está respirando? Por que é tão importante prestar atenção na respiração? Para a gente poder organizar as ideias, pensar melhor, não reagir por impulso, não gastar energia à toa. Então, hoje o papo, para quem está me acompanhando, deixa eu só me apresentar para vocês. Meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista e estou aqui participando do Resiliência Humana junto com vocês que estão confiando em mim, compartilhando o tempo de vocês. E eu estou aqui para falar sobre o quê? Sobre o conteúdo de um livro que eu lancei há uma semana, que é esse aqui, Dá um Tempo. Como encontrar limite no mundo sem limites. Um conteúdo que eu pesquisei por 4 anos, vivi na pele uma das consequências que eu pretendia passar para vocês, para que vocês não desenvolvessem, né, que é o excesso de estresse no ambiente profissional que pode gerar a síndrome de burnout. Então, eu estou aqui para realmente compartilhar com vocês, não coisas que só me disseram, mas que eu também vivi na pele, viu, Carla? Para que vocês realmente usufruam de conhecimentos que vão fazer diferença. Então, olha, a Luciane Marian já está dizendo, quanto custa a sua hora, não é? E eu faço essa pergunta para vocês. Hoje nós vamos falar muito sobre isso, né? Cada dia, desde a semana passada, eu venho falando de um assunto e hoje a gente vai falar sobre o custo da hora. Quando tempo é dinheiro? Por que é tão difícil termos um tempo só para nós, para não fazer nada? Por que sentimos culpa quando não fazemos nada? Por que ficamos preocupados com o que vão pensar se eu não estiver fazendo nada, Valéria? Hein? Conta pra mim, Carla. Escrevam aqui pra mim. Mandem coraçõezinhos aqui do lado, olha, coraçõezinhos, porque aí mais pessoas receberão a notificação que esse papo é relevante. Esse é um assunto infinito. Infinito. E nós estamos falando do nosso tempo finito, que é dentro de um tempo infinito, até onde sabemos. Então, é um assunto inesgotável e enquanto vivermos numa sociedade com um número muito expressivo de ansiosos, depressivos e desenvolvendo doenças por conta de toda essa velocidade que nós vivemos, esse assunto ele é essencial. Então, enquanto vocês estão mandando coraçõezinhos, mandando aviãozinho aqui, olha, para quem vocês querem bem, não é? Para a gente poder falar sobre o tempo, para quem vocês querem que vivam um tempo realmente de qualidade, transmitam aqui essa live porque vai valer a pena, tá? Isso eu garanto para vocês. Daiane, é o seguinte, tempo é precioso? Sim. Tempo é mais precioso do que qualquer joia que vocês possam ver em qualquer vitrine, sabe? Quando a gente fala isso, parece um assunto meio subjetivo. Lá vem aquele papo. Bom, quando a gente fala de tempo, para trazer um pouco aqui, né, para mesa de todo mundo, a gente está falando sobre agenda, o que a gente faz com ela.
a gente está falando sobre relógio, porque ele tem se tornado uma algema, não é? Na nossa vida. A gente está falando sobre calendário, a gente está falando sobre exames médicos, a gente está falando sobre autocuidado, a gente está falando sobre consciência, estamos falando sobre atualização de identidade. Quer ver? Tem uma moça aqui, ó, que disse: antes de pensar no valor do meu tempo, eu preciso saber quem eu sou. Guimarães, é isso mesmo. Se nós não sabemos quem somos, como é que a gente vai exigir do outro o que causa muita frustração, o que nem nós sabemos, né? Que buraco a gente está tentando preencher com subterfúgios, com uma agenda muito cheia, para a gente fugir realmente do que realmente importa, do que a gente sabe que precisa fazer. Aí entra um outro assunto que está relacionado ao tempo: procrastinação. Geralmente aquilo que a gente procrastina é o que mais precisamos fazer. Geralmente aquilo que ignoramos pensar é o que mais precisamos pensar e resolver. Então, a escolha é de cada um. Vocês que estão escolhendo estar aqui comigo, compartilhando o tempo de vocês, eu garanto que alguma coisa aqui vai servir para vocês, tá? Hoje, então, nós estamos falando, vou repetir mais uma vez para quem está chegando agora, sobre o valor das nossas horas, o valor do nosso tempo. Então, vamos lá. A Erika está dizendo, né? Onde vende o livro dá um tempo. Em todos os canais de venda, mas só no Resiliência é que o livro vai chegar na casa de vocês com uma dedicatória. Aliás, eu vou amanhã de manhã, tá? Fazer a dedicatória, dedicar o meu tempo, que é o mínimo que eu posso fazer para colocar uma dedicatória para cada um, para vocês que vão dedicar tempo à leitura. Eliane está perguntando: a pandemia fez o que com o nosso tempo? Eliane, você sabe que esse foi o tema de ontem, mas se der tempo aqui eu ainda falo sobre isso, tá? Essa live de ontem, assim como todas, estão salvas, tanto no IGTV aqui do Resiliência, como lá no meu site, lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real. Então vamos lá. Elisa, obrigada, viu? Hoje vai comprar o seu, amanhã, então já espero fazer uma dedicatória bem especial para você. Bom, gente, é o seguinte, tá aqui, ó. Tá? Capítulo 4 da segunda parte. Quanto custa a sua hora? Alguém sabe quanto custa a sua hora? Fabinho, e aí, Natan, Eugênia? Quanto custa a hora de vocês? Vocês se lembram quando o Neymar, lá atrás, mudou de time, e aí todo mundo falou: poxa, com esse salário, a hora do cara custa tanto. Muito bem. Então, Sanches, é o seguinte, Iranildes, nós precisamos saber quanto custa a nossa hora, não só para sabermos com o que vamos gastar este dinheiro. Nós precisamos saber quanto custa a nossa hora, especialmente para reconhecermos qual é o valor da nossa saúde. E com o passar do tempo, com o passar dos aniversários, a nossa saúde ela vai sofrendo mudanças que são inerentes a todos, não é? Com o envelhecimento, e não adianta querer fugir disso, tá? Bater pezinho, ai, não quero envelhecer. Bom, quem não quer envelhecer quer morrer, porque é isso mesmo, dói, tá, gente? Mas esse é o assunto. Tô aqui para falar a verdade para vocês. Nós vamos envelhecer, não é? E neste envelhecimento, o nosso corpo vai sofrendo várias transformações. Então, eu preciso cuidar muito bem das minhas horas de vida. Eu preciso pensar muito bem em que local, em qual emprego eu estou aplicando o meu dom, desenvolvendo o meu talento a favor do mundo, para fazer jus à minha saúde, para fazer sentido o meu tempo, sabe? Então, vejam, Oi, João Neto Cantor, seja bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui. Pimenta do Rei Oficial, Edna, muito bem. Então, vamos lá, só para não perder o raciocínio, Marlene de Goiânia. O custo da nossa hora é fundamental para a gente valorizar o nosso tempo. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo bem simples, né? Falei do Neymar, agora eu vou falar de uma experiência que eu tive com uma manicure muito querida. Quanto custa a hora de uma manicure na cidade de vocês? Aqui em São Paulo tem de tudo, né? Tem de valores de R$20 a pequenas fortunas, né? De R$70, para nós que estamos pagando, mas para quem está recebendo? Bom, então, o custo da hora de uma manicure muito querida que eu tive, valia em torno de R$30. E aí uma vez, ela pegou, Fer, e quis fazer um curso de designer de sobrancelha.
Ela me perguntou, o que você acha, Isabela? Eu falei, eu acho ótimo. Quanto custa uma hora de uma designer de sobrancelha? Ela falou, uma sobrancelha hoje R$80. Eu falei, então, você vai o quê? Se a hora dela custava 30, 60, quase triplicar o valor da sua hora. Onde eu tô querendo chegar? A Vilma, essa manicure querida, oi, Iranildes, R$30 no Recife, eu vou aí, hein? Fazer um pacote já, o ano inteiro. A Vilma, ela naquele momento ela se deu conta que um pouquinho que ela se dedicasse para aperfeiçoar um dom que ela queria desenvolver, ela praticamente dobraria o valor da hora dela. Olha que curioso, é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Então, quanto custa a hora de cada um? Quanto custava lá atrás, no começo da carreira de vocês? Quanto custa agora? E aí, para quem está me perguntando, né, como eu faço para saber quanto custa a minha hora? No livro, né, aqui no capítulo 4, eu dou o exemplo do João. O João, ele trabalha 8 horas por dia, 20 dias por mês. Então vocês vão multiplicar quantas horas vocês trabalham por dia, vezes o número de dias que vocês trabalham por mês. E por que por mês? Porque aqui no Brasil, né, a maior parte das pessoas recebe um salário mensal, né? Então trabalha 30 dias, né, na média 30 dias, e depois recebe o seu salário. Diferente dos Estados Unidos. Lá é muito mais tangível saber quanto custa a hora, porque as pessoas já recebem por hora, né? Então, vocês vão pegar aqui no Brasil, então, a hora que vocês trabalham, o número de horas vezes o número de dias. Vai dar um resultado. Aí vocês vão pegar o salário mensal líquido, tá, já livre lá de impostos e tal, e vão dividir pelo resultado. Vou repetir. Pega o número de horas vezes o número de dias e este resultado vocês vão dividir pelo salário que vocês recebem no final do mês. Aí vocês vão chegar no valor. Então, vai ter gente que a hora custa R$100, vai ter gente que a hora custa R$200, enfim. Aí é com cada um, né? No caso aqui do exemplo que eu trago no livro, a hora do João custa R$25, tá? Então, a hora de vida do João custa R$25. Então, quando o João passar numa vitrine e quiser comprar um tênis, ele vai ter que pegar o valor do tênis, olha só, é fácil, e dividir pelo custo da hora dele, pelo valor da hora dele. Aí sim vai fazer sentido, Jéssica, Anabela, Cris, aí sim vai fazer sentido ele investir, né, um valor alto naquele tênis, porque ele vai se dar conta, bom, para pagar esse tênis, eu terei que trabalhar um mês? Eu vou ter que trabalhar 2 meses? Será que eu vou ter que investir 3 meses do meu salário para pagar este produto? Percebam, não estou dizendo aqui para ninguém não comprar tênis, viu, Célia? Eu estou dizendo para que vocês apenas tenham consciência do valor da hora de vocês, para que na hora de comprar um produto, vocês não percam a saúde e o tempo de vocês. Nossa, Isabela, tá parecendo confuso. Então, confuso porque a gente ainda não parou para pensar nisso, né? Como a gente não para muito para pensar, a gente só tá reagindo, né? E com isso a gente tá perdendo energia. É fundamental parar para pensar, especialmente sobre aquilo que a gente nunca pensou, porque vai fazer uma diferença tremenda, eu garanto para vocês. E juro que eu garanto. Aliás, eu peço para que vocês compartilhem lá no meu direct, Isabela Camargo Real, na minha página do Instagram, as experiências que vocês estão vivendo desde o início dessas lives, né? Sobre os ladrões de tempo, já identificaram quem são os inimigos do tempo de vocês, o que vocês têm negligenciado da saúde de vocês, enfim, tudo isso é falar de tempo. Me conta lá, tá? Se está sendo útil para vocês. Bom, então vamos lá. Saber quanto custa a minha hora vai ser precioso, inclusive com o tempo. Porque com o tempo, como disseram aqui, mas infelizmente eu perdi aqui a pessoa que escreveu, Dib, caiu do céu essa live, que bom. Palavras são sementes, espero que floresça no seu coração. Como foi dito aqui, com a reputação, Margarete, que precisa ir, essa live vai ficar salva aqui depois lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real, tá? Passa lá depois, esse é um assunto fundamental. Então, a reputação também vai melhorando o nosso salário.
não é? A gente vai conquistando a confiança não só, né, dos chefes da empresa, dos líderes, né, mas de todo mundo com o tempo. Então a reputação também pode valorizar o nosso tempo. E aí essa conta vocês têm que fazer com frequência. Quer ver um outro exemplo, Adilson? Neste período de isolamento, as pessoas que pensaram na educação financeira estão vivendo menos estresse, consequentemente menos ansiedade para honrar com seus boletos, honrar com as suas responsabilidades financeiras. Então, educação financeira, Pacheco, Adilson, é fundamental para que vocês consigam avaliar o tempo que vocês estão se dedicando a cada coisa e lá na frente eu estou dizendo amanhã, tá? Ou na próxima hora, vocês vão pensar mais antes de fazer contas, antes de fazer dívidas. Meu marido fala sobre isso, tá? É por isso que está na ponta da língua, o Tiago Godoy. Então, a educação financeira é fundamental para vocês fazerem trocas intertemporais. Vamos lá, respira. Porque agora vem um outro conteúdo. Sanches, meu nome tá aqui, ó. Isabela, com Z e 2 L's, Camargo Real, tá bom? Ana, obrigada. Nádia também. Ah lá, Nádia é educadora financeira. Nádia, vai me ajudando aqui, tá? Com seus comentários. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso saber quanto custa a minha hora. Segundo, eu preciso pensar em como eu estou usando o meu dinheiro para poder fazer trocas intertemporais. Respira. O que é isso? Trocas intertemporais é o que a gente faz o tempo inteiro. Ou eu uso agora e pago depois, ou eu pago agora e uso depois. Vou repetir. Trocas intertemporais. Regi, obrigada, comprou meu livro. Tomara que você tenha comprado aqui pelo Resiliência, resilienciahumana.com.br, para eu já autografar amanhã cedo, que aí meio-dia o Resiliência já vai encaminhar para vocês. Então vamos lá. Trocas intertemporais. Não adianta bater pezinho, tá? Que não quer falar sobre dinheiro. Então, vocês não querem falar sobre vida, porque nós estamos falando sobre tempo. O tempo que vocês trocam da saúde de vocês, da vida de vocês, em um emprego, em um trabalho, e vocês trocam esse tempo por salário. Pensa bem. Então, vamos lá. Troca intertemporal. Ou eu uso hoje, pago depois, ou eu pago agora e uso depois. E aí, gente, olha que curioso que é o raciocínio. Quando você usa agora e paga depois, provavelmente você pode pagar com juros. E quando você paga agora e usa depois, provavelmente você está economizando dinheiro, não tendo que pagar juros. Então vamos lá. Juros na posição devedora. Juros na posição devedora, ou seja, eu uso agora e pago depois. Sabe o que significa? O tempo da impaciência ou da urgência ou de uma necessidade imediata, né? E aí você não conseguiu se planejar antes e aí vai ter que usar agora e pagar depois. A gente faz muito isso com cartão de crédito, né? Com empréstimos, enfim. Vou repetir uma coisa importante. Eu não estou aqui para falar façam isso ou façam aquilo. Não, eu só estou transmitindo informações que me foram compartilhadas por mais de 150 pessoas que estão aqui resumidas no livro Dá um Tempo. Como encontrar limite no mundo sem limites, para que vocês aproveitem o tempo, tenham um tempo de qualidade. Então, juros na posição devedora é o tempo da impaciência. Eu quero agora, não tenho dinheiro. Então tá bom, você vai pagar depois, mas vai pagar com juros. E aí, o tempo, essa troca intertemporal contrária, ou seja, eu pago agora e uso depois, é o tempo da paciência, é o valor do planejamento. Eu, quando descobri isso, eu fiquei maluca. Eu falei, gente, eu nunca tinha pensado nisso, né? Que até nos juros vem a história da paciência e da impaciência. Sim? Então, pensem quantas compras vocês fizeram, quantas trocas intertemporais vocês realizaram sem se dar conta disso,
né? Para quem está chegando agora, nós começamos falando sobre o valor da hora, para vocês calcularem quanto custa a hora de vocês, para saber gastar essa hora. Porque senão, sabe o que eu já ouvi? Muitas pessoas que chegam no final do mês, não tem R$1 para nada, né? Ou seja, o salário entrou, já pagou um monte de conta, e aí também pode perceber que o tempo está passando mais rápido. Por quê? Porque acabou de trabalhar o mês inteiro, e aquele retorno do tempo da saúde, é insuficiente. Não é ruim quando acontece isso? Contem aqui pra mim. Pra mim, pelo menos, Dibi, sentir que o meu tempo foi desperdiçado, né? E aí entra a história do dinheiro. Não é horrível quando a gente compra alguma coisa que se arrepende? Isso é impulso, isso é impaciência, né? Isso é não parar para pensar. Então, Josinei, obrigada pela sua presença, Elvis também. Nós estamos falando agora sobre trocas intertemporais. E muitas pessoas sempre me dizem, por isso que a gente escolheu esse tema hoje, né? Quanto custa a sua hora? Ó, o Júlio dizendo, não importa quanto você ganha, mas quanto você gasta. Meu marido fala isso todos os dias, Júlio. Ele trabalha com educação financeira. Porque nos ensinam a ganhar. Não nos ensinam a gastar. Tudo bem que você vai ouvir, gasta menos do que você ganha, tá? Se a gente compreendesse isso, nós não seríamos um dos países mais endividados do mundo. Então, sempre nos incentivam, nos estimulam a quê? A trabalhar mais para ganhar mais. Só que não necessariamente você precisa gastar mais, né? Eu acompanho pelo trabalho do Thiago, meu marido, Thiago Godoy, muitos casos de pessoas que ganham mais de 20 mil, mais de 15 mil, enfim, valores muito altos e estão endividadas. Né? Então o endividamento não atinge só quem ganha poucos salários mínimos, também atinge quem ganha muitos salários mínimos. Então, vamos lá. Ana tá dizendo aqui, né, Ana e Max, é péssimo quando a gente sente que desperdiçou tempo, quando desperdiçou dinheiro e porque não parou um tiquito para pensar naquilo. Então, falamos aqui quanto custa a sua hora, pega o número de horas vezes o número de dias do mês, vai dar um resultado. Divide o salário do mês livre de impostos neste resultado. Pronto, soube quanto custa a sua hora. E aí, muitas pessoas me perguntam o seguinte, eu me sinto culpada. Por quê? Eu tenho medo do que vão pensar se eu não estiver fazendo nada. Eu não consigo, Renato, Betina, eu não consigo não fazer nada porque de repente eu vou sentir que eu não estou aproveitando meu tempo, vão achar que eu sou uma inútil, enfim. Preciso dizer para vocês uma coisa. Antes, respirem. Nem sempre tempo é dinheiro. Aliás, uma das grandes sabedorias é entender quando o tempo é dinheiro. Sabe quem que trouxe esse aforismo para nós? Aforismos são pequenas frases que querem dizer muito. Benjamin Franklin, 1748, é o registro que nós temos em que ele disse para um comerciante que tempo é dinheiro. Naquela época, gente, era a Revolução Industrial. Foi uma mudança chocante na sociedade. Chocante, né? A respeito do modus operandi, né, do sistema industrial. Inclusive, Revolução Industrial tem tudo a ver com a evolução dos relógios também, porque os proprietários das fábricas que tinham grandes relógios assim na parede. E eu trago aqui no livro conceitos fantásticos de pessoas que compartilharam comigo, dizendo que naquele momento os proprietários das empresas eram também os proprietários do tempo dos trabalhadores. Será que isso continua até estes novos tempos? 2021? A gente está falando agora de 1748, Benjamin Franklin, quando diz tempo é dinheiro para um comerciante. Então, o que ele quis dizer naquele momento? Tá tudo escrito no livro, tá? Os detalhes. Né? Meu querido comerciante, atenção, que você precisa trabalhar muito porque tempo é dinheiro. Então, naquele tempo, quando os artesãos, quando os pequenos comércios foram substituídos por um tempo que estava ali, aprisionando muita gente por grandes relógios, realmente, os pequenos comerciantes, os pequenos artesãos, eles tinham outro tempo.
Eles tinham um tempo que provavelmente seguia muito mais o tempo da natureza, né, o nascer e o pôr do sol, do que um tempo mecanizado que foi mudando, se aperfeiçoando ao longo do tempo. E aí hoje, 2021, muita gente se sente culpada, porque não consegue ficar 10 minutos sem fazer nada. É claro que também tem um elemento muito importante aí, né, gente? Que é a velocidade das informações, é a oferta de internet, a oferta de conteúdos. Então, tudo isso também nos deixa a impressão que temos que estar consumindo ou produzindo tudo o tempo inteiro. Isso, inclusive, tem um termo que eu trago no livro chamado FOMO, Fear of Missing Out. É um termo que significa o medo de estar perdendo algo. Olha que curioso, né? Érica, tá confuso? Está dizendo com o raciocínio da Isabela eu fico assim. Ô, gente, não fica assim não. Tô aqui para ajudar, não tô aqui para complicar, não é? E qualquer coisa também me pergunte aqui, se eu puder ver, eu repito. Tô tentando, inclusive, me digam aqui se o ritmo tá bom, tá, Ana? Se tá conseguindo, Dib. Vou falar, viu, Dib, sobre isso que você falou sobre 16 horas por dia. Bom, lá na Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam 16, 17, 18 horas por dia. Lembra que eu falei? Foi uma grande transformação entre o tempo dos artesãos, mini comerciantes, para um tempo de fábricas, né, de proprietários, de sistemas, que inclusive sofreu muito com um modelo, né, o fundador da Moderna, naquela época da administração de empresas, que é o Frederick Winslow Taylor, ele que desenvolveu o Taylorismo. Ele aplicava técnicas dentro das empresas para que os trabalhadores fizessem mais em menos tempo. Mas foram anos, né, em que ele foi introduzindo esse método para aumentar a produtividade. Percebem alguma semelhança aqui com o que está acontecendo, né, o que vem acontecendo? Gente, as coisas só aceleraram, tá? Mas elas já começaram lá atrás. Então vamos lá. No século, em 1748, as pessoas trabalhavam 17, 18 horas. Aí, gente, muita coisa aconteceu, muitas manifestações, muitas pessoas se sacrificaram para a gente poder ter regras um pouco mais rígidas e humanas para que os direitos dos trabalhadores, que o tempo de descanso fosse respeitado, fosse preservado. Aí o que aconteceu? Pronto. Aqui no Brasil, especialmente, falando aqui do nosso quintal, Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho em 1930. Aí tivemos CLT, tivemos algumas regras. Mas hoje, com a internet e com essa disponibilidade tamanha, né, de Wi-Fi, de acessos e tudo mais, quantas horas a gente está trabalhando? Escrevam aqui para mim. Mandem coraçõezinhos e respondam aqui para mim. Quantas horas estamos trabalhando? 12, 13 horas. Mas agora a gente vai culpar quem? O relógio na parede, o chefe da empresa, o líder da equipe, ou nós vamos olhar para o que estamos fazendo, né, com o nosso tempo? Será que a gente está aceitando muito trabalho? Será que a gente está preenchendo demais a agenda? Será que a gente está querendo fazer mais? Com isso, consumindo mais tempo. E aí, a médio e longo prazo, o que vai acontecer? Infelizmente, algum problema relacionado ao excesso. Por quê? Todos os excessos são ruins. A falta e o excesso é ruim da mesma maneira. É por isso que quando a gente coloca mãos em prece, a mão vem aqui para o meio, equilíbrio. Tá? Só pensem nisso. Visualizem, então, quando fizer assim, busquem o equilíbrio. Então, este excesso de trabalho hoje vai provocar problemas relacionados à saúde mental. Isso de uma forma geral, tá? Na média. O que acontecia lá em 1748, com tantos trabalhos manuais? Os trabalhadores foram desenvolvendo problemas ocupacionais, né? Ocupacional porque existe dentro do ambiente laboral, que é o ambiente de trabalho, pela repetição de movimentos físicos.
Pegaram? Por que na década de 90 a gente teve uma grande avalanche do número de pessoas com LER, que desenvolveram LER, né? Especialmente com a substituição do quê? Da máquina de datilografia por teclados mais leves. E um teclado mais leve permite o quê? Que a gente digite mais rápido. Gente, é tão lindo quando você percebe as evoluções da nossa sociedade e compreende por que estamos como estamos. Mas vamos lá, deixa eu tomar um golinho d'água. Respirem. O que está acontecendo agora? Com esse excesso de conteúdo de tela em tela, problemas relacionados à saúde mental. Ninguém está fazendo muitos movimentos mais mecânicos. Ninguém não, né, gente? Estou dizendo, nós não temos o mesmo número do passado. Então é evidente que se a gente está consumindo mais o cérebro, aonde vai faltar energia, aonde nós podemos ter problema? Aqui no cérebro. É simples assim. Então percebam, se eu olho as histórias da Revolução Industrial, eu falo, nossa, né, as crianças trabalhavam, os adultos trabalhavam tantas horas, que absurdo. Será mesmo? Será que a gente não está repetindo esse modelo agora? O problema é que antes existiam deslocamentos, você ainda tinha um tempo, né, entre a sua casa e o trabalho, poucas pessoas faziam home office, e agora a gente está indo, né, da cama para a mesa do escritório, na mesa da sala, em minutos. Eu aqui mesmo, o máximo eu saio de manhã para trabalhar na Rádio Bandeirantes, mas aí quando eu volto, o máximo de trânsito que eu tenho são 2 gatinhos no meio do caminho. Eu tenho. Mas estou fazendo essa brincadeira só para vocês visualizarem que esta falta de intervalo, de micropausa, né, tenho falado muito sobre isso e ainda vou falar, ela é fundamental para a gente poder olhar para este trabalho, olhar para este tempo com mais compaixão. Lembrando que a gente está falando aqui sobre dinheiro, sobre quanto custa a sua hora. Então, se você quer honrar o seu dinheiro, se você quer honrar a sua saúde, a sua vida, você vai ter que parar para pensar um pouquinho nisso, tá? Então vamos lá. Para quem está trabalhando muito nesse home office, muito mais do que antes, percebam. Vocês estão sabendo quanto agora custa a hora de vocês? Será que ela reduziu o valor? Porque se o salário é o mesmo, vocês estão trabalhando mais, o valor da hora vai custar menos. Mas a saúde de vocês pode custar menos? Então vamos fazer a conta inversa? Se eu quiser que a minha hora se mantenha no mesmo valor de antes ou que ela melhore, né, para que ela aumente, eu preciso ter sempre em mente essa conta. Número de horas de trabalho vezes número de dias. Resultado dividido pelo salário. Então, pensem nisso, tá? Falamos sobre quanto custa o seu dinheiro, para você calcular a sua hora, sobre trocas intertemporais, o que significa juros. Quando você usa agora, paga depois, o preço da impaciência, o preço da urgência, da falta de planejamento. E juros na função credora, quando você paga agora para usar depois, é o preço do planejamento. É o custo, é quanto você vai receber. Então, é assim, de uma forma bem sintética, né? Tá lá no livro também, mas já vou trazer aqui para vocês. Juros, antecipar custa e adiar, né? Adiar o uso rende. Pensem nisso. Como a gente falou mais cedo, o tempo é dinheiro em alguns momentos, mas a única maneira que nós podemos prevenir os problemas de saúde pelo excesso de trabalho é entender quando o tempo é dinheiro. Então veja, tenho fear of missing out, estou com medo de perder alguma coisa, estou com medo do que vão pensar de mim e sinto culpa por não fazer nada. Gente, em alguns momentos você vai ter que não fazer nada. Em alguns momentos você não vai fazer nada se você souber o valor deste tempo de ócio. O significado da palavra ócio foi deturpado, vou usar esse termo, por muito tempo. O sociólogo italiano Domenico De Masi, ele tentou devolver a dignidade, né, para essa palavrinha, ócio, 4 letras, que significa muito para nós nas últimas décadas. Ele tentou, né, devolver essa dignidade.
Então hoje, as pessoas que conseguem fazer micropausas, o que é uma micropausa, Isabela? O tempo que vocês quiserem, pode ser de 1 minuto, 10 minutos, né? As pessoas que já conseguiram fazer essas micropausas já sentiram na pele os benefícios para a macropausa, para o tempo do descanso. Quem não faz uma micropausa durante o dia, sabe o que vai ter à noite? Insônia, pesadelo, distúrbios do sono. Porque o sono, né, ele é totalmente fundamental para recuperarmos tudo que nós gastamos durante o dia. É como a bateria do celular. A gente não carrega à noite e não começa o dia com a bateria lá em cima do telefone, por exemplo. Você vai usando, a bateria vai reduzindo. Nosso corpo é a mesma coisa. Se à noite eu não tive uma boa noite de sono, minha bateria não começa lá em cima, não, já começa aqui na minha boca. E aí a energia que vai sendo despendida durante o dia faz a nossa bateria acabar antes. Bom, além disso, se você não deu uma pausinha entre uma atividade e outra à noite, seu cérebro vai estar lá, ó, em altíssima velocidade. E aí pior, provavelmente você vai achar que o seu problema é com o sono. O problema não está à noite, o problema está no dia. O que acontece à noite é só consequência do que você fez durante o dia. Os sonhos, inclusive, são os mensageiros do dia. Um dia bom, equilibrado, em harmonia, provavelmente, tá? Provavelmente, sempre tem exceções, esse dia vai te promover um sono reparador. Eu vejo isso por mim. Os dias que eu tô mais estressada, mais acelerada, minha noite de sono é péssima, eu acordo inclusive mais vezes à noite para fazer xixi, o que significa que seu cérebro não desligou. Isso quem fala são os médicos, tá, gente? Não sou eu, não. Tá escrito aqui no livro, dá um tempo. Como encontrar limite no mundo sem limites, tá? Venda no resilienciahumana.com.br, o único portal de vendas que esse livro vai chegar na casa de vocês com uma dedicatória. Tudo isso está aqui no livro. Inclusive o tempo de sono, que é tão fundamental quanto saber quanto custa a nossa hora. Então, gente, antes de eu falar se dá para comprar tempo, já que nós estamos falando sobre dinheiro, quanto custa a sua hora, né? Nós já falamos sobre honrar o seu tempo, honrando o seu dinheiro, fazendo cálculo e aí pensar um pouquinho antes de entrar numa dívida para depois não ficar estressado, ansioso. Meu pai, uma coisa está conectada à outra sempre. Quando tempo é dinheiro? Vamos pensar? Quando eu posso fazer uma micropausa entre um e-mail e outro? Entre uma resposta de zap e a outra? 30 segundos, respira, ó. Perceba onde você tá, né? Para onde, qual é a pendência na sua agenda, o que realmente é importante você dedicar tempo naquele momento. Então, Marcela, obrigada, viu? Pela presença aqui. Aline de Portugal, excelente. Então, é muito importante que vocês pensem nisso. Pode ser um pouquinho, tá? Patrícia, falar de atualização de identidade. Eu vou falar amanhã, tá? Patrícia em arte. É isso, acho que é isso mesmo. Marilu, de Salvador. Então, eu ainda falta falar para vocês se dá para comprar tempo. O que vocês acham? Dá para comprar tempo? Vou dizer para vocês, dá para comprar serviço. E aí, comprando um serviço, vocês terão mais tempo. Para fazer o que nesse tempo? O que vocês quiserem. Tem gente que vai usar, inclusive, para trabalhar mais. Tem gente que vai comprar para descansar. Vamos dar um exemplo? Antes do exemplo, deixa eu trazer para vocês um estudo que foi feito na universidade, pesquisadores da Harvard Business. Harvard Business é sempre chique, né, gente? Falar de Harvard, todo mundo já acende ali a luzinha que, opa, isso é muito importante. O estresse por conta da falta de tempo, tá escrito aqui, tá, gente? Ó, tá aqui. O estresse por conta da falta de tempo reduz o bem-estar e contribui para a ansiedade. Quem paga para ter tempo livre é mais feliz. Quem paga para ter tempo livre é mais feliz. Essa é a conclusão da pesquisa. Buying time promotes happiness. Comprar tempo promove felicidade.
Então, como é que eles chegaram nesta frase fantástica? Né? O estresse por conta da falta de tempo reduz o bem-estar e contribui para a ansiedade. Eles entrevistaram muitas pessoas, mais de 6 mil adultos norte-americanos, canadenses, holandeses e alemães. E aí eles descobriram que as pessoas se sentiam mais felizes e satisfeitas quando pagavam alguém para cuidar de determinados serviços e tarefas, ao invés de gastar o dinheiro com bens materiais. Então vamos lá. Descobrir quanto custa a minha hora. Aí eu vou saber assim, bom, será que eu consigo pagar? Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Será que eu consigo levar meu carro para lavar ou eu vou ter que lavar? Bom, se eu levar meu carro para lavar, né, os profissionais lá que já têm técnica vão fazer isso em 1 hora. E eu? Quantas horas eu posso levar para lavar o carro? Umas 3, né? E ainda olha lá que não vai ficar bom. Então, essa conta ela é fundamental para eu pensar o seguinte, então eu posso levar meu carro, né, dependendo do custo da minha hora, do valor da minha hora, eu posso levar o carro para lavar. E aí o que eu vou fazer nesta hora enquanto o carro está lavando? Não sei, a escolha é minha. Eu posso fazer a unha, eu posso ler um livro, eu posso ver uma live, não é? E aí o uso desse tempo é que vai me promover satisfação e felicidade. Então, nesse estudo da Harvard Business School, eles concluíram, os pesquisadores, que poupar tempo traz mais felicidade por reduzir o sentimento de estresse. Poupar tempo, nesse caso, significa transferir a responsabilidade que você tem de alguma coisa para alguém que você vai pagar e que este valor da hora do serviço cabe dentro do seu orçamento, que também, né, gente, não adianta você ficar comprando um monte de serviço e ficar endividado. Também não é isso, não. Mas, para tudo isso, é importante, Luna, dedicatória para mim, que máximo, sim, amanhã cedo eu vou dedicar meu tempo para todos que compraram um livro aí no Resiliência, fico muito feliz com tudo isso. Então, quem prioriza o tempo em vez de dinheiro tende a ser mais feliz do que quem prioriza o dinheiro sobre o tempo. Vou repetir, quem prioriza o tempo em vez do dinheiro tende a ser mais feliz do que quem prioriza o dinheiro sobre o tempo. Então, essa é uma frase que sintetiza tudo que eu estou querendo dizer para vocês. Então, se vocês priorizarem o tempo em que vocês terão livre, isso é mais valioso do que o valor que vocês guardariam. Vou guardar esses R$30, não vou mandar lavar o carro não. Tudo bem? Quem sabe o custo da sua hora é você. E quem vai honrar o seu salário é só você, né? O seu salário, o seu rendimento, o seu crédito. Então, uma outra coisa para a gente encerrar, né, ainda sobre as trocas intertemporais, é que se eu não pensar em como eu vou gastar o meu dinheiro, dificilmente eu vou ter tranquilidade daqui a uns dias, daqui a uns meses, daqui a uns anos. Porque a vida é cheia de imprevistos. Vivemos agora, como eu falei, o momento do isolamento, e quem parou para pensar em guardar um pouquinho ou não se entupir de dívida, está muito menos ansioso, com muito menos estresse, né, por conta da redução de recursos financeiros. Então, é muito importante você pensar se está valendo a pena o que você está fazendo, se o salário que você está tendo no final do mês está compatível com o tempo e a saúde que você está despendendo. Isso é tão lindo, gente. Quando você consegue absorver assim, ó, quando você consegue compreender essa informação, tudo muda, né? E aí outra coisa, alguém vai me dizer aqui, mas eu não posso sair do meu emprego e o meu salário é baixo. Tudo bem, é o que temos para este momento. Lembra que tudo é temporário, mas se você não pode mudar no valor que você ganha, você pode mudar o valor que você gasta. Mas eu não posso porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. Sempre dá. Sempre dá. Dá para economizar um pouquinho na pasta de dente, dá para procurar uma promoção. Gente, sempre dá. Né? Se a solução ainda não está aparecendo, é porque ainda está faltando procurar a solução. Faltando procurar, né, de repente, por um outro caminho, já que nesse caminho você não encontrou.
Então, percebam o seguinte. Ai, que linda, Dayana, amo sua página. Obrigada, Dayana. Isabela Camargo Real, lá no Instagram e também no YouTube, onde todas essas lives ficarão salvas, tá? Então, olha o que a Anabela Moda Estilo está dizendo. Sou do litoral de São Paulo, qualidade de vida é melhor que a capital. Porém, o custo de vida é alto também. Valorizar o tempo é fundamental. Sim, tem isso também, viu, Ana? Obrigada por ter trazido essa reflexão. Eu preciso escolher muito bem o que eu vou fazer. Quero morar na Quinta Avenida em Nova York? Opa, querer todo mundo quer. Aí eu tenho essa meta e conquisto essa meta. Beleza, morei, tô lá. Que custo de vida eu terei para pagar o custo do aluguel? Hoje eu percebo muitos prisioneiros do tempo porque estão presos em boletos, presos em endividamentos, presos em empréstimos, às vezes até presos em agiotas, né? O que é isso? Lembra? O preço da falta de planejamento, da, de repente, emergência, da impaciência, né? Que é os juros na função devedora. Uso agora, pago depois. E aí muita gente recorre a várias fontes, né, de dinheiro imediato. Então, perceba, você pode morar na frente do parque mais lindo da sua cidade? Pode, vai ter um custo. E depois? Vai ter que se matar de trabalhar para pagar esse custo? E se eu morar na rua de trás, né? É igual quando você vai para uma praia do Nordeste. O valor de um hotel à beira-mar é um e na rua de trás é outro. Uau! É uma conta simples, é uma observação rápida, que aí você vai honrar o seu dinheiro. Se tiver sobrando, beleza. Gente, cada um usa da maneira que quiser. Mas estou aqui só para dizer que, observando quanto custa a hora de vocês vão fazer escolhas mais sustentáveis, mais sábias, em que vocês se frustrarão e se arrependerão menos. Então, tudo tem um custo. Uma outra coisa também, Adilson, que eu vejo sempre. Homens, né, especialmente. Não que as mulheres também não gostem de um carro bacana. A pessoa trabalha e compra um carro, uau! Aí depois não consegue colocar combustível no carro, não tem dinheiro para pagar o seguro do carro, não para nem dentro do estacionamento. Percebe? Porque às vezes eu estou sendo muito imediatista. Beleza, consegui comprar o que eu quero, tá? E depois eu vou conseguir manter isso que eu comprei? Tenho que pensar. Isso é uma troca intertemporal. Lembrem, quero que vocês saiam daqui com pelo menos esta sementinha de reflexão. Como eu estou fazendo minhas trocas intertemporais? Estou querendo planejar? Consigo esperar ou não? Quero usar tudo agora. Esse é um assunto que com certeza vai trazer muita calma e vai trazer, sabe o quê? Liberdade para vocês. Só os limites trazem liberdade. Isso é muito curioso. É igual falar, né? O lance não é ganhar, e sim quanto que você vai gastar. São coisas que a gente não para pensar, né? São controvérsias, mas que fazem toda a diferença, né, Vilma? Então, fazendo aqui uma conclusão do que nós falamos. Hoje, quanto custa a sua hora? Opa, te amou? Que bom, obrigada, tá? Depois, veja lá na minha página, Isabela Camargo Real, também outros conteúdos. E vamos em frente, vamos todos juntos, todos os dias aqui na Resiliência, 9 horas da manhã, para que vocês ao longo do dia observem as situações de vocês, né? Como vocês estão investindo o tempo de vocês. Gente, antes de pensar em investir em bolsa, tá? Não bolsa de mulher, tá, gente? Tô falando de bolsa de valores, né? Um monte de coisa de investimento. Pensem se vocês hoje estão sabendo usufruir com responsabilidade. Quer gastar tudo de uma vez? Não tem problema, mas depois vai ter consequências, né? Lembra, boleto é uma prisão. As responsabilidades financeiras somos nós que escolhemos, inclusive por decisões que, se nós não paramos para pensar, são feitas de forma muito impulsiva, né? Reações que
não trazem equilíbrio a longo prazo. Então, pensem nisso, tá? Ao longo do dia. Então, hoje, para quem está chegando agora, nós falamos sobre o custo da hora. Inclusive, gente, ó, para fechar, agora que nós alcançamos 700 corações, obrigada! 700 corações aqui acompanhando, que querem, né, viver um tempo de qualidade. Ó, nós já vendemos nossas horas em troca de dinheiro. Nós já vendemos nossas horas em troca de dinheiro, em troca de um salário. Mas na hora de gastar o dinheiro, não levamos o tempo em conta. Mas na hora de gastar o dinheiro, não levamos o tempo em conta. Então, esse é o resumo de tudo que nós falamos aqui. Vocês já trocam o tempo de vocês pela remuneração final, né, do mês ou da quinzena, enfim, cada um tem a sua forma de remuneração. Mas aí na hora de gastar o dinheiro, se você não colocar ali na ponta do lápis, ou fazer ali uma conta rápida, né, gente, no telefone de todo mundo tem a calculadora, você pode estar não só desperdiçando dinheiro, com certeza você estará desperdiçando tempo. Tá? Isso é fundamental para o que nós estamos falando aqui. Ô Carmen, muitos compram para mostrar para os outros e ficam enrolados. Gente, é a mesma coisa que a gente estava falando agora há pouco, quando o tempo é dinheiro, né? De sentir culpa. O que os outros vão pensar? Sabe o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar? A gente não tem controle. Sabe por quê? Porque no mundo são mais de 7 bilhões de outros. Então percebam, não é muito mais fácil você ficar atento ao que você está sentindo do que preocupado com o que os outros vão pensar? Vou repetir, o que os outros vão pensar é o que os outros vão pensar. Ai, mas minha mãe, quando me vê sem fazer nada, sempre me dá uma tarefa, me dá uma atividade. Tudo bem, de repente ela está precisando, alguém esteja precisando de você. Mas se não, gente, vai dentro do banheiro, fecha a porta, fica lá os 5 minutos. Não faça nada. O não fazer nada é fundamental para fazer tudo. Gente, que frase, deixa eu até anotar isso aqui, ó. Vocês vão me levando aqui para um raciocínio muito bom. O não fazer nada, vou anotar, é fundamental para fazer tudo. Escrevam essa, tá? Printem, que essa vai valer a pena para compartilhar com os amigos. O não fazer nada, em alguns momentos, vão complementar essa frase. É fundamental para fazer tudo. O não fazer nada, em alguns momentos, é fundamental para fazer tudo. Coloquem essa frase na cabeceira de vocês. Isso mesmo, Silvia, show boletos. Printem, compartilhem, que aí eu compartilho também lá na minha rede, Isabela Camargo Real, porque esse é um conhecimento fundamental, tá? Eu preciso aprender a não fazer nada. Se todo mundo te ensinou a preencher agenda, tudo bem, foram os conhecimentos que esse mundo teve, mas agora o mundo é outro. E se eu estou usando mais o meu cérebro para trabalhar, eu também preciso dar mais recursos para que ele continue trabalhando. Que recurso é esse, Isabela? Nada, faz nada. Outro dia, um mega psiquiatra falou pra mim, né? Que eu perguntei, como prevenir burnout e outras doenças, né? Ele falou, não faz nada. Como assim, doutor, não faz nada? Não faça pequenos momentos de nada durante o dia e grandes momentos de nada no final de semana. Isso é fantástico, porque assim eu recupero minha saúde, acalmo um pouquinho minha respiração se eu tiver um dia muito agitado. E de novo, 1 minuto é muito num dia de 24 horas? E depois, dá para aumentar 2 minutos? 5 minutos para você recuperar o seu cérebro é igual colocar o telefone na tomada, né? Às vezes 5 minutos é melhor do que nada, não é? Então pensem nisso. Eu quero agradecer profundamente aqui o tempo de vocês e vou responder aqui a última pergunta da Luciene. Lu, onde encontrar este livro? Resilienciahumana.com.br. Tá aqui. Dá um tempo. Essa sou eu aqui na capa, ó. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Este é um livro em que eu trago conhecimentos de 150 especialistas do nosso tempo para a gente entender
Se o tempo está passando mais rápido ou se a gente está passando mais rápido pelo tempo. E aí, a partir dessa resposta, vocês vão chegar às suas conclusões e, inclusive, às consequências, né, dessas conclusões, tá bom? Nome do livro, por favor, aqui, ó, dá um tempo. Tá aqui também e lá na minha página, Isabela Camargo Real. Gente, muito obrigada pela escolha de vocês em compartilharem o tempo de vocês comigo. Foi um privilégio, foi uma honra. E eu amanhã estarei de volta às 9 horas. Aí sim, para falarmos sobre a atualização de identidade fundamental, para saber quanto custa a hora, como fazer agora, né, nesse durante, inclusive ainda estamos vivendo a pandemia, enfim. Eu espero vocês então, amanhã, às 9 horas, aqui no Resiliência e desejando sempre que o tempo sempre esteja a favor de cada um de vocês. Aproveitem o dia. Até amanhã.